a Yom Yom do dia 7 de Tammuz, de uma carta do Rebbe anterior. Assim conta ele, disse meu pai, o Rebbe Rashab, ele conta numa carta a um Hassid o que ele escutou do seu pai, o quinto Rebbe de Chabad, Admor Avshalom Dover. Em Hassidut, o início está encravado no fim e o fim no início. Esse é um conceito que nós encontramos nos escritos cabalísticos, na Ustchilatan Besofan, Besofan Betchilatan, que o início ele está encravado, fixado no final, ou seja, a partir do final a gente sabe qual era o início e vice-versa. E no início a gente já pode saber qual é o objetivo final, ou aquilo que encontramos também na linguagem que fala Sof Maaseh B'machshavat Tchila, que o final da ação está no pensamento inicial. Então, assim como, por exemplo, na construção de uma casa, se nós talvez não conhecemos o projeto e nós vemos a obra, não sabemos onde se quer chegar, mas o engenheiro, o arquiteto, que tem o projeto, que tem os planos, ele sabe exatamente o que ele quer que aconteça, não é? Então nós, somente no final da ação, quando está pronto, é que nós vamos saber e descobrir o que havia no pensamento inicial do engenheiro, do arquiteto. Mas ele, por sua vez, já tinha em mente desde o início o que ele queria ver, como ele queria que fosse a obra no seu final. De qualquer forma, isso é explicado na Kabbalah, que os extremos se unem e se tocam, não é? Em termos místicos, esotéricos, o início está encravado no fim, e o fim no início, por isso mesmo os níveis que parecem mais inferiores, que estão no final das revelações, eles na realidade são originados nas categorias mais altas e elevadas, e as categorias mais altas e elevadas, elas se revelam justamente no final de todos os estágios. Isso que é trazido na Kabbalah, que esse é o estado de Igulim. Na Kabbalah, na linguagem esotérica, existe um conceito de Igulim que significa círculos, assim como um círculo não tem nem início nem fim, né? Uma linha reta tem início, tem fim, mas um círculo não tem, né? Não se pode distinguir, não há início nem fim, sem início nem fim. Então, da mesma forma, em termos e níveis espirituais, existe esse conceito, onde aquilo que às vezes aos nossos olhos parece estar no final dos níveis inferiores em termos espirituais, muitas vezes isso está ligado, intimamente ligado, associado ao nível inicial mais alto e etc. Né? De qualquer forma, o que nós vemos daqui desses conceitos místicos, esotéricos, cabalísticos, é que em termos espirituais, muitas vezes não há nem início nem fim, nem começo nem fim, né? Por assim dizer, tudo aqui é circular, o início está encravado no fim, o fim no início, etc. O que isso indica? Que, espiritualmente falando, em termos elevados de energia divina, etc., existem conceitos que são transcendentais e por isso eles estão acima da nossa lógica linear. Por isso, de tão elevados que eles são tão transcendentais, por isso nesse nível não há nem início nem fim, etc. Né? Então a gente poderia pensar a partir disso, já que em termos espirituais é assim, então, por assim dizer, vale tudo, já que tudo se mescla. Não que é confuso, mas tudo se mescla e tudo, enfim, está interligado. Então, o que importa? Por onde começamos e que caminho seguimos e onde concluímos e terminamos? Talvez não precisa ter uma ordem metódica de coisas, de atuação, de desempenho, etc. Mas aqui nos diz
escreve o Rebbe anterior, trazendo do seu pai o Rebbe Rashab, mesmo assim, mesmo que em termos divinos e espirituais, não é que há um caos, não é uma bagunça, não, é algo transcendental que está acima de nivelação e por isso não há início e fim, mas em relação ao nosso trabalho espiritual, quando o ser humano desempenha a sua missão, é primordial o Seder. Seder é ordem, organização, uma ordem, seguir uma ordem sistemática. Ou seja, a gente poderia pensar, já que aqui, se tratando de coisas espirituais, isso não é ciência exata, isso não é engenharia, não é matemática, então é algo espiritual, intangível, conceitos abstratos, então que importa qual é a ordem, como é feito, etc. A gente poderia pensar, já que é transcendental espiritual, por assim dizer, vale tudo, ou pode ser de qualquer forma, ele nos diz não. No nosso serviço espiritual, no desempenhar da nossa missão, o primordial é Seder. Tem que haver um Seder, uma ordem sistemática, devemos fazer as coisas, mesmo no nosso serviço espiritual, deve ser feito tudo degrau por degrau, de uma forma organizada, sistemática. O Baal Shem Tov era organizado, o fundador do Hassidismo, Baal Shem Tov, com toda a sua espiritualidade, com toda a sua elevação, era organizado. O seu sucessor, o Mezritcher Maggid, o Maggid Mezritch, esmerava-se na organização. Não só que ele era organizado, mas ele até se orgulhava, não é? Se vangloriava de ter feito tudo de uma forma organizada, assim ele achava que deveria ser. Assim continua contando o Rebbe Rashab, que o meu Tartaravô, o Alter Rebbe, o fundador do Chabad, Reb Shneur Zalman, autor do Tânia, ensinou os Hassidim a serem organizados. Não só que ele próprio era extremamente metódico, organizado, mas ele também insistiu, ensinou todos os Hassidim, todos os seus discípulos e seguidores que também fossem muito metódicos e organizados. Isso se percebe em seus Ma'amarim, nos discursos racídicos que ele pronunciava, o Alter Rebbe, a gente vê como há uma evolução no decorrer dos anos, como ele inicia a transmissão, no início através de ensinamentos mais curtos, impactantes, depois ele vai elaborando isso, depois ele vai detalhando, ampliando e assim por diante. Essa organização a gente vê tanto nos seus ensinamentos de Torá, como também nas suas cartas e até nas melodias racídicas que ele compôs. E essa organização, ele primava tanto por ela que os Hassidim que dispunham de um tempo fixo para ir a Liozna, ao passar do tempo haviam tantos milhares de Hassidim e todos queriam visitar o Rebbe, todos queriam ser atendidos em entrevistas particulares, etc. Então houve aquilo que é chamado de Takanot de Liozna, foram instituídas sessões e foi organizado um calendário e se dizia que cada sessão, segmento de Hassidim de determinadas cidades, determinados lugares, esses podiam vir para Liozna na época de Rosh Hashanah e Yom Kippur, esses na época de Sukkot, os outros só na época de Hanukkah, ou seja, haviam meses para cada uma das comunidades, e isso foi organizado e dividido de uma forma muito minuciosa. Depois, quando ele se mudou para a cidade de Liadi, a mesma coisa também permaneceu. E se fala que isso era tão importante que os Hassidim não tinham permissão de alterar o seu turno. Um Hassida, ele achava, não, eu estou com muita vontade de ir ver o Rebbe agora, por mais que ele estava escalado para poder chegar lá só daqui 3 meses, por exemplo. Então ele não podia alterar o seu turno sem a aprovação do Rebbe. E para obter essa autorização era preciso apresentar um motivo que justificasse. Às vezes aconteciam situações emergenciais onde o Hassid precisava muito ver o Rebbe ou consultá-lo e etc. Mas nada podia ser mudado e alterado sem um prévio consentimento. E o Rebbe zelava tanto por manter a ordem até o fluxo de vinda dos Hassidim e o recebimento em audiências particulares, que o Rebbe tinha um comitê especial, encabeçado por seu irmão, que era conhecido pelo acróstico de Maharil, Rabbi Yehuda Leib, que a função dele era supervisionar e manter a ordem entre os Hassidim. E havia um outro comitê que era encabeçado pelo seu filho, que iria se tornar também o seu sucessor, o Mittel Rebbe Abdover, que esse comitê tinha como objetivo dirigir os Hassidim jovens. Ele
conduzia, dirigia e zelava para que se mantivesse a ordem entre os Hassidim mais jovens. Então daqui nós vemos isso que parece, ou seja, pode às vezes parecer meio paradoxal, como nós dissemos. Por um lado, a Hassidut versa de sobre assuntos espirituais abstratos, intangíveis, muito elevados, transcendentais, que estão acima de qualquer ordem da lógica humana. Então alguém poderia pensar que quando eu já embarquei nessa, por assim dizer, se eu já estou imerso nesses conceitos, então o que importa? Aqui isso está acima de qualquer metodologia e ordem. Ele diz, não. Os conceitos, de fato, são transcendentais, são muito elevados, mas nós, seres humanos, somos limitados e por isso nós devemos agir dentro de moldes, não é? Dentro de uma metódica, seguindo uma ordem de coisas e agindo de forma sistemática e fazendo as coisas de maneira organizada em termos espirituais também, mesmo se tratando de coisas espirituais, e assim nós vamos obter o sucesso.